Boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigado por estarem novamente acompanhando o nosso programa. E, de antemão, já observaram que hoje o estúdio é diferente. É um grande estúdio. Na realidade, nós estamos gravando hoje no Hotel Embaixador. Gostaria muito de agradecer esta oportunidade, o Departamento de Marketing do Hotel Embaixador, esse espaço no centro de Porto Alegre, que disponibiliza tanto conforto e tanta beleza às pessoas que dele fazem uso. Bem, o nosso tema de hoje é muito interessante. Eu estou aqui, vocês vejam que eu estou aqui, e não sozinha. Aliás, nós nunca estamos sozinhos e vamos falar exatamente de relacionamento. O tema de hoje é o contrato pré-nupcial. O que é o contrato pré-nupcial? Para isso, eu trouxe a doutora Cristiana, especialista em direito da família e sucessão, que atua já tem vários livros nessa área, atua há bastante tempo na área de direito de família. Minha querida, muito obrigada por estares aqui. É uma grande honra, um prazer enorme estar aqui participando do programa e falando sobre um assunto que eu tanto gosto, né, e tão presente no meu dia a dia, que é o contrato pré-nupcial, o pacto antinupcial. Muito obrigada. Olha, as perguntas são muitas, inclusive de colegas. E é tão bom, né, quando se pode transmitir conhecimento. E aquela velha frase que eu uso sempre: todo conhecimento que não é compartilhado vira sucata de egoísmo. Eu já vou passar a palavra para ti, porque eu sei que são muitas as perguntas, para que tu faça uma breve introdução a respeito do tema. Perfeito. O pacto antinupcial é um instrumento através do qual o casal, os noivos, podem estabelecer as cláusulas, elaborar as cláusulas patrimoniais que vão, então, ser aplicadas no casamento. Quando a gente fala que o casamento é um contrato, né, porque o casamento eu acho que é um contrato efetivamente o mais importante dos contratos, eu sempre digo isso, e a forma, né, o instrumento da efetiva contratualização do casamento é o pacto antinupcial. É a partir deste instrumento que a gente vai poder, então, elaborar, sofisticar e personalizar as questões patrimoniais daquele casal. Seja escolhendo um determinado regime de bens, seja mixando regimes de bens, como eu posso citar alguns exemplos, seja também trazendo algumas outras questões de natureza econômica, financeira, organização orçamentária. Por exemplo, no advento do divórcio, eventualmente, se vai haver pagamento de pensão, estipular alguns parâmetros, não que aquilo vá ser na prática efetivamente aplicado, porque vai depender de algumas circunstâncias futuras, mas é através deste instrumento que a gente pode pactuar diversas cláusulas que vão ser aplicadas, então, no casamento, na vigência do casamento. Bem, doutora Cristiana, que fique bem claro para os nossos telespectadores que nós somos favoráveis ao casamento, não é? Que fique tudo muito claro, nós queremos sim que os casamentos se perpetuem. Caso, na eventualidade que aconteça um divórcio, uma separação, que é possível, na realidade, quando nós conversávamos a respeito, né, deste tema, ficou muito claro, eu até fiz uma brincadeira contigo, dizendo, vamos deixar claro que nós somos favoráveis ao casamento. Claro, e o mais importante é a gente ser feliz, né, buscar nossa felicidade, e o pacto antinupcial deve ser visto, Esther, como um instrumento preventivo de conflitos futuros. Na hipótese do divórcio vir eventualmente ocorrer, terá então um instrumento, né, um pacto, que já vai ter lá versado sobre as consequências patrimoniais, os dois vão estar bastante cientes do regime de bens, né, que regime que foi adotado, como é que funciona esse regime, porque muitos casais não ignoram essa etapa pré-nupcial e acabam não fazendo esse instrumento, porque ele não é obrigatório, né? E lá na frente não sabem quais vão ser as consequências. Então, sabendo disso, o casal estando consciente, isso vai certamente evitar ou ajudar muito a evitar os conflitos patrimoniais futuros. Ok. E lembrando, né, aqueles ensinamentos da vovó, que diz que o amor sai pela janela quando a pobreza entra pela porta.
É uma brincadeira, mas não funciona. A gente vê que muitos casais acabam optando pelo divórcio devido a dificuldades financeiras, né? Isso é uma das causas muito vistas assim na minha advocacia, como eu trabalho com isso, já me deparei com algumas situações nesse sentido. Mais ainda reforçando então a importância do pacto, porque é lá no momento do pacto que muitas vezes vai ficar claro quais são as expectativas, né, profissionais, as ambições. Muitas vezes isso não é debatido naquela fase pré-contratual e gera uma ignorância, um desconhecimento, uma assimetria de informações, que é um termo, né, da economia, e isso certamente vai acabar acirrando lá os ânimos lá na frente, porque um vai ter mais conhecimento do que o outro, nenhum dos dois vai ter, e acaba sendo surpreendido pelo advogado lá no momento da consulta pré-divórcio. Isso acontece muito. Ok, bem, as perguntas. Nós fizemos um roteirinho aqui. Eu utilizo muito essa prática. 2, 3 dias antes, eu converso com algumas pessoas que eu digo que são os nossos formadores de opinião, perguntando exatamente o que eles gostariam de saber a respeito do contrato pré-nupcial. Cristiana, posso te chamar assim, né? Porque claro, é tão jovem. Claro. Contrato pré-nupcial, o que é, quando é formulado? E é necessário que todas as pessoas façam esse contrato pré-nupcial? Então, o contrato pré-nupcial, também chamado de pacto antinupcial, ele é feito naquele momento que antecede o casamento. Geralmente, alguns dias antes do casamento, 15 dias, 20 dias, o casal, então, vai escriturar este documento. É feito através de uma escritura pública, tá? Não é feito um instrumento particular, em casa, assinado, não. O pacto antinupcial tem que ser feito por escritura pública, é a forma legal, num tabelionato de notas. Então, ele trata justamente disso, né? De um documento que vai dispor sobre as cláusulas patrimoniais futuras. Só fazendo uma ressalva que já se vem reconhecendo a possibilidade de cláusulas de natureza não patrimonial, extra-patrimonial. Por exemplo, quem vai ficar com o cachorrinho, com o animal de estimação no advento do divórcio, religião dos filhos, rotina doméstica. No Japão, isso é muito comum. Esse instrumento lá no Japão é utilizado, inclusive, para o casal estabelecer a rotina doméstica. Porque o casamento é um contrato, né, gente? Então, acaba acontecendo muito isso, de estipular quem vai ao supermercado, quem vai cuidar das tarefas mais domésticas e diversas combinações que podem ser feitas a partir disso, né, Esther? E eu gostaria também de trazer o conhecimento de que aqueles casais que não querem se casar, mas querem viver numa união estável, podem se valer de um documento que se chama contrato de convivência, que daí sim não precisa ser feito por escritura pública. É um contrato, não é solene, é feito um documento, um instrumento particular, o casal assina, 2 testemunhas, né, reconhecem firma, assinam, e ele também vai ter a mesma força, também vai ser utilizado para escolher, para eleger o regime de bens que vai vigir na união estável, que é quando o casal vive como se casado fosse, porém não é casado. Muito obrigado. Esse instrumento que tu te referes, que é feito em cartório, lavrado em cartório, qual é o conteúdo deste instrumento? De uma forma simples, coloquial, dia a dia. O Joãozinho e a Marazinha resolveram se casar, mas eles querem resguardar o seu patrimônio, os seus bens. O Joãozinho tem uma caminhonete, a Mariazinha tem um apartamento. Como fica isso distribuído de uma linguagem coloquial, porque aqui eu digo, eu sou uma representante do povo, das pessoas, né? Então, quanto mais nós deixarmos os temas claros, né, clarificados, de mais compreensão e de maior utilidade. Perfeito. O pacto antinupcial ele é muito utilizado para a eleição do regime da separação total de bens em relação a determinados bens ou determinadas espécies e natureza de bens. Por exemplo, com relação aos bens imóveis, cada bem imóvel adquirido vai tocar ao titular. Por exemplo, se eu compro um imóvel no meu nome, embora casada, ele vai tocar somente a mim lá no futuro. Se meu marido compra um imóvel, vai tocar somente a ele, porque o regime é da separação total.
Bom, mas a gente não quer que seja absolutamente separado o patrimônio. A gente gostaria, por exemplo, de que os bens móveis fossem partilhados à proporção de 50%, sei lá, veículos, ou mesmo uma sociedade empresária, que um dos dois participe, que também se reconhece que cada um vai ter metade, né, das cotas da empresa. Eu posso, através do pacto, estipular isso, que com relação aos imóveis adquiridos na constância do casamento, o regime vai ser o da separação total, ou seja, o que está no nome dele vai ser dele, o que está no meu nome vai ser meu, e em relação a todo o restante do patrimônio vai se comunicar. Se eu não faço este pacto, o regime vai ser o da comunhão parcial, que é aquilo que o que era teu, o que era meu, e tudo que a gente adquirir na constância vai ser metade de cada um. Opa, mas eu não quero que seja assim, metade, metade. Então, eu vou precisar me valer do pacto antinupcial para poder especificar o que eu vou querer que comunique, o que eu não vou querer que comunique. A gente pode criar esses regimes mistos, híbridos, né? Que a gente pode especificar exatamente o que vai para cada um na separação. Por exemplo, imóveis na praia, na serra, comunicam, imóveis na cidade residencial, o regime vai ser o da separação total. Então, a gente pode trabalhar de uma forma muito personalizada no pacto antinupcial. Doutora Cristiana, me ocorreu também uma dúvida, e acredito que também seja a grande dúvida dos telespectadores, que vamos supor, mesmo que o casal ainda não adquiriu bens, eles estão casando, não é? Mas não adquiriram, tem um automóvel e um apartamento, como eu falei, ou cada um deles tem uma bicicleta. O pacto se refere ao que eles vão adquirir no decorrer dessa união estável. Estou correta? Isso, justamente. O pacto antinupcial, ele tem validade dali para frente, né? Eu vou versar sobre o regime de bens que vai vigir, que vai ser aplicado no casamento. E agora, se, por exemplo, eu tenho uma bicicleta, ele tem uma bicicleta, a gente quer que as bicicletas sejam dos dois, eu posso estipular o regime da comunhão universal, que é aquele que comunica tudo, passado, presente e futuro. Pode trocar as bicicletas. Podemos. Então, o pacto ele é mágico, a gente pode versar de várias formas. Até já antecipando uma questão que eu acho interessante ressaltar, casais jovens que não possuem patrimônio, esse perfil acaba não aderindo muito a elaboração do pacto antinupcial, porque eles estão no começo da vida e não pensam, mas isso é uma questão, né, que eu costumo chamar muito atenção, que mesmo que a gente não tenha adquirido nada, né, os casais mais jovens, ou não saibam o que vai acontecer, penso que seja interessante, pelo menos, então, repensar daqui a uns anos, daqui a uns 5, 6 anos, como é que está a questão patrimonial, como é que está a vida deles, e, se for o caso, alterar o regime. E sempre é possível alterar o regime de bens, mas tem que ser daí um procedimento judicial. Eu posso escolher um regime hoje, me arrepender? Posso. A gente pode depois trocar o regime. E no silêncio, né, como eu já disse, o regime vai ser o da comunhão parcial. O que era teu, o que era meu, o que for daqui em diante adquirido vai ser metade de cada um. Bem, uma questão muito interessante, mas só para nós fazermos o nosso break, e como fica? Vamos supor, não fizemos o pacto antinupcial. 5 anos depois, tem agora, está muito moderno a renovação de votos, né? Vamos renovar o amor, vamos casar de novo. Dá para aproveitar essa oportunidade. Quem ainda não fez, ter uma segunda chance de fazer o seu pacto de compartilhamento, priorizando sempre o amor, que eu não sei falar de algo que não seja colocando amor. Depois de passado o evento do casamento, bem depois do nosso break. Até mais.
voltando, para quem está ligando a TV agora, nós estamos falando hoje com a doutora Cristiana, mestre e especialista em Direito da Família, onde o tema é a importância, né, do pacto pré-nupcial para que sejamos felizes para sempre. A pergunta que eu havia deixado no ar era um casal muito jovem e não teve esse tipo de preocupação de buscar esse assessoramento ou essa formalização do pacto. E depois, 5 anos em que já há um processo de maturidade, resolvem fazê-lo, aproveitando para renovar os votos de amor numa festa linda, em que eu já coloco toda a minha criatividade em cima. É possível aproveitar e fazer um segundo casamento, doutora Cristiana? Claro, esse momento até muito interessante, essa pergunta, até para alertar muitas pessoas, né, que tenham esse interesse em reafirmar os votos, que está muito em voga, está muito na moda, né? Eu acho lindo também, compartilho da mesma opinião. Certamente sim, e a qualquer momento o casal pode alterar o regime de bens. Se, por exemplo, não fez pacto, resolveu casar na época não fez pacto, poxa, mas agora a gente gostaria da separação total, porque ele é empresário e eu sou funcionária pública, nós gostaríamos de preservar, de repente, o patrimônio, passar a adquirir os bens no meu nome, né? Que o outro, o marido, então, é mais aventureiro, ele é empreendedor e o casal opta por fazer dessa forma. Isso é possível. Eles podem, então, escolher um regime de bens, que isso não foi feito na época, depois de alguns anos. Né? Depois de alguns anos, 5 anos, 1 ano, não tem prazo para isso. E é possível fazer, mas tem que ser judicialmente. Não vai poder ser feito por um tabelionato de notas, como o pacto antinupcial é feito. Tá? Então, só reforçando que eu acho muito importante. Se o casal não fez o pacto, o regime é da comunhão parcial. Não tem problema, vocês vão ter um regime de bens, porém vai ser aquele regime que se aplica no silêncio, que a lei diz que vai ser o regime, eu não vou poder escolher. Então é muito mais fácil fazer antes, não é? Vamos fazer esse pacto. Tomar vacina não faz mal, não é? Não fica doente. Bem, interessante aqui perguntar, por que tantos casais? O raro, a exceção é fazer o pacto. Por que tantos casais não o fazem? De fato, a maioria dos casais não faz. A notícia boa é que dados, estatísticas colhidas demonstram já que cada vez mais os pactos vêm sendo lavrados em cada estado. Todos os estados do Brasil, ano a ano, têm tido um aumento no número de pactos, o que me deixa muito feliz, né, para eu trabalhar com isso e ser sabedora da importância da consciência daquele regime que está sendo eleito. Então, essa é uma notícia boa, mas infelizmente a maioria ainda não se vale do pacto antinupcial, principalmente casais jovens, né? O pacto acaba sendo muito mais utilizado por aqueles casais já em segundo casamento, que já têm filhos, já têm bens, ou casais profissionais, assim, eu gosto de dizer que cada um tem a sua vida patrimonial, profissional, e querem deixar isso bem dividido desde o início, né? Mas, de fato, se o casal... a razão, são 3 razões, a meu ver, pelas quais os casais acabam não aderindo com tanta frequência. Primeira é o otimismo exagerado, né? Ninguém casa pensando em casar, em se separar, é claro, e a gente tem que ser otimista e tem que ser felizes, mas esta é uma razão considerável, né? As pessoas não querem pensar nisso. Outro motivo é a estigmatização do pacto, ou seja, ele é visto tal como o testamento, né? Se eu fizer um testamento, eu vou estar traindo a morte. Se eu fizer um pacto, eu vou estar dizendo que talvez a gente se separe, mas como assim? Por que a gente vai falar disso se a gente nunca vai se divorciar? Né? Isso acontece muito também, a ignorância quanto a isso, porque o pacto, ele vem a preservar os interesses do casal, né? Vem a sofisticar, a personalizar aquilo que para eles é importante. Muitas vezes as brigas acabam sendo em virtude do patrimônio, então vamos deixar isso de lado, vamos fazer um pacto e viver o amor eterno. Sim, e eu penso muito aí também nas crianças. Os filhos que vieram desse casamento, esses filhos também precisam de uma segurança, não é? Então, o pacto resguarda também os herdeiros, os terceiros, né, os sucessores, e esses sucessores são crianças e precisam também
de terem os seus direitos materiais, afora os emocionais, assegurados. Estou correta? Claro que sim, e justamente nesse instrumento, isso já foi feito, já tem alguns registros de pactos que abordam, inclusive, a pensão de alimentos, né? Quem vai pagar a pensão, quem vai ficar com a guarda dos filhos, embora sejam questões que eu quero deixar bem claro, são extrapatrimoniais. Eu não estou falando de patrimônio, eu estou falando de guarda, de pensão para os filhos. Isso ainda não é 100% aceito. É um assunto polêmico, mas eu sei que muitos tabelionatos aceitam já tratar dessas questões no pacto. Como o judiciário vai enfrentar isso no futuro, a gente não sabe. Né? Até porque aquele que está dizendo que vai pagar a pensão, que está se obrigando a isso, lá no futuro pode não ter condições. Então, a gente pode estipular alguns parâmetros no pacto. A gente já consegue antever ou já pelo menos debater esse assunto e isso vai gerar tranquilidade para o casal. Vão poder se organizar muito melhor e preservar, né, Esther, as questões relativas aos filhos, né, a segurança deles, inclusive emocional, né, porque uma briga lá na frente por patrimônio acaba sendo projetada nas crianças, que acabam sofrendo muito com isso. Perfeito. Até porque o casamento, né, é uma união emocional, espiritual e material. Existe até um mínimo de bens materiais para que os nossos bens do espírito possam ser satisfeitos. Já dizia o mais desprendido dos desprendidos, que chamava-se São Tomás de Aquino. Uma questão extremamente importante, eu não poderia ter a oportunidade de estar contigo, ou essa grande conhecedora, tão jovem, mas uma pesquisadora incansável, que já publicou livros a respeito. Vou falar depois do livro, para não ficar meio patético, no sentido patético ou profético, né? Vamos chamar de profético? Ok. Bem, dois jovens, vou criar uma situação, dois jovens, muito jovens, 15 e 17 anos. Vão morar juntos e a paixão, quem nunca passou por isso, né? A gente ainda passa, ainda se perde. Bem, foram morar juntos e o casal teve filhos, né? E esses filhos cresceram, já estão adultos, se passaram 25 anos. Ambos, aquele menino lá, quase que inconsequente, se tornou um empresário, empreendedor de muito sucesso, com um grande patrimônio. Aquela menina se tornou uma mãe valorosa, uma mãe incansável, mas não teve uma profissão fora do lar, porque teve, vamos supor, 3, 4 filhos. Ela se dedicou integralmente à função, né, de cuidar, fazer a gestão da casa, dos filhos, etc. Bem, infelizmente o amor terminou. E se passaram 25 anos. E não houve casamento. Como é tratada essa relação patrimonial dos cônjuges envolvidos? Uma vez que não houve casamento, o que aconteceu? Houve a configuração de uma união estável. Porque todos os requisitos estavam presentes, ou seja, era um casal que vivia de forma pública, contínua, duradoura, tinha intenção de constituir família, tanto é que constituíram. Então, todos os requisitos da união estável presentes, a gente visualiza, então, nessa situação, uma união estável. E assim como no casamento, na união estável, no silêncio, se o casal não faz o contrato de convivência, que eu citei no comecinho da entrevista, né? Porque assim como o pacto antinupcial pode ser feito para o casamento, o contrato de convivência é feito na união estável. Se o casal não fez esse pacto, não escolheu o regime, não personalizou, assim como no casamento, o regime vai ser o da comunhão parcial, que dispõe que tudo que foi adquirido comunica, 50% para cada um. Tá? Essa é a regra. Claro que há exceções. Por exemplo, houve uma doação do genitor para um dos filhos, ou um dos dois herdou, porque herança também não entra na comunhão parcial. Tem algumas exceções, mas via de regra, tudo que eles adquiriram com o esforço deles, né, financeiro, ela não trabalhava neste caso, né? Então ela não aplicou absolutamente nada, não investiu. Essa esposa tem direito à metade de tudo aquilo que foi adquirido, que foi construído pelo marido, por força do regime da comunhão parcial. E ainda eu coloco, com a minha criatividade, mais uma situação. O casamento estava terminando. Aí, eis que houve um grande lampejo de amor. Não, falando sério.
eu acredito no amor sempre, né? E resolveram casar. Resolveram acertar, resolveram que iam aparar as diferenças, que utilizar a inteligência emocional, que seriam mais companheiros, mais solidários, que iam tomar um novo rumo e resolveram oficializar aquela união de 25 anos. E aí como é que fica a relação, doutora Cristiana? Isso é muito comum, inclusive nos dias de hoje, nos famosos test drive, né? O casal, muitas vezes, muitos casais têm optado por morar junto por um tempo, acreditando que aquilo não configura nada, além, né? Não transcende a um namoro, não passa disso. Ideia equivocada. Muitas vezes, aquela relação, se eles já estão morando juntos, já são vistos como um casal, eles já têm uma união estável. Então, neste caso, no exemplo que tu me deste, eles viveram por um tempo numa união estável e depois resolveram se casar. O casamento não vai anular todo aquele período anterior. Aquele período foi uma união estável, né? Vai ser enquadrado pelo judiciário como uma união estável. Então, tudo que foi adquirido ali, da mesma forma, vai se partilhar metade para cada um por força do regime da comunhão parcial, porque eles não fizeram instrumento nenhum. No casamento, eles podem optar por outro regime, separação total, comunhão universal, enfim. Mas tudo aquilo que passou foi, então, regido pelo regime da comunhão parcial. Agora, se eu estipular comunhão universal, claro que deve comunicar todo o passado, né? Todo o passado, inclusive anterior à comunhão. Em suma, eu vivi uma união estável antes, vou viver um casamento depois. Mas todo este período é considerado no momento da partilha. Perfeito, realmente, doutora Cristina Gomes Ferreira, mestre em Direito Privado, especialista em Direito da Família e Sucessões. E uma grande simpatia, uma grande conhecedora. Porque eu digo o seguinte, nós só conseguimos interagir e conseguir resultado através das pessoas quando nós conseguimos rir para essas pessoas. E o grande problema dos relacionamentos, e aí eu trato isso aí lá no Instituto, é a falta de bom humor, é a falta de solidariedade, é a falta de flexibilidade. Gente, um casamento é uma relação que todos, como a doutora Cristina falou anteriormente, é uma relação, pensa-se sempre que é para a vida toda. Todos nós já passamos por isso. No entanto, quando acontecem esses imprevistos, nós temos que estarmos assegurados de conhecimentos que venham não causar doença. E aí, outro dia me perguntaram, mas Esther, o teu programa é o programa Visão Saúde. Agora tu já criou uma saúde jurídica? Não, eu não criei uma saúde jurídica. Eu estou trazendo profissionais especialistas que possam orientar para que nós evitemos a doença. Aonde é o foco da minha atuação, é evitar a doença, é trabalhar o ser humano de forma integral, para que a doença não aconteça. Então, eu sou uma gestora de emoções. Doutora Cristiana, o seu telefone, o seu contato está passando no ar, mas eu gostaria de ouvir, a viva voz, como lhe encontrar? Eu sou advogada, né, além de ser professora em cursos de pós-graduação. Eu sou advogada do escritório Garrasta Azul Advogados, que tem sede em Porto Alegre, matriz em Porto Alegre, filial no Rio de Janeiro, em São Paulo. O telefone aqui de Porto Alegre está passando aqui, né? Sim. Então tá bem. E o meu e-mail também está colocado. Mas eu advogo, pessoal, então, com exclusividade na Garrasta Azul Advogados. E estou à disposição, né? Quando tiver interesse em conversar, estamos à disposição. E aqui vai, então, o meu agradecimento, não é? A Garrasta Azul Advogados. E vamos combinar que proximamente, imediatamente, ou quando em momento oportuno, que um outro representante do escritório Garrasta Azul venha também partilhar os conhecimentos. E aí aquela frase que eu uso sempre, conhecimento que não é compartilhado vira sucata de egoísmo. E a ciência do direito é a ciência do bom senso e do bem-estar e da saúde jurídica, que eu estou realmente, enquanto pesquisadora do comportamento humano, neurocientista, trazendo esses conceitos, porque a doença é gerada pelo desconhecimento. Perfeito, então, Esther, muito obrigada, né, pelo convite. Tudo que tu falaste é muito importante, até me fez pensar, porque saúde,
né? Nós buscamos a saúde para quê? Também não só a saúde física, mas a saúde psicológica, a saúde jurídica, para a gente poder viver um amor, né? Amar e ser amado. Então, para isso acontecer, nós temos que estar conscientes daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está pactuando, com quem que nós estamos nos relacionando, quais são os projetos e ambições. E tudo isso eu não consigo, de forma alguma, não identificar uma relação com o assunto de hoje, que foi o pacto antinupcial e o contrato de convivência. Então, fico muito feliz pela oportunidade, muito feliz por ter partilhado os conhecimentos aqui no programa. Te desejo cada vez mais sucesso, continua linda, simpática. Muito obrigada, igualmente, né? E fica aí o convite, então, ao escritório Garrasta Azul, que venha participar, venha também... eu sei que são muitas as áreas lá do conhecimento jurídico, estejam convidados já de antemão a participarem do nosso programa. Por hoje é só. Eu já estou recebendo os sinais que eu já estou no 46 do segundo tempo. Eu quero deixar, então, a minha mensagem sempre de amor, de fé, de esperança. Um super abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve.